Olá, meu povo, graça e paz do Senhor seja com você, com toda a tua família. Vamos ao capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Davi derrota os Amonitas e os Sírios. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Hanum: Porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura, não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Hanum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. O que, fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos Círios de Bet-Reob e dos Círios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os Círios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por trás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os Círios. E o resto do povo entregou na mão de Absai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Ramon. E disse: Se os Círios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os Círios, e estes fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os Círios fugiam, também eles fugiram de diante de Absai, e entraram na cidade, e voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se, e enviou Hadadezer, e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã. E Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles, do que
informado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio a Relã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Bem? Então veja como Deus, quando Ele está do lado da gente, quando Ele é conosco e quando nós o agradamos, né? Como Davi agradara a Deus, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, então Deus é conosco e Ele peleja por nós e vence os nossos inimigos. Amém? Fica essa lição para nós, que nós sejamos sempre a favor de Deus e não contrário a Ele. Que Deus abençoe você e toda a tua família.